Muito bem. Então, na primeira aula sobre texto narrativo, né, além de falar das características do texto narrativo, eu falei um pouco para vocês sobre 3 elementos do texto narrativo, que são o narrador e o foco narrativo, ali então caminhando juntos, né? Por exemplo, narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, o narrador em primeira pessoa, que é um narrador personagem, o narrador em terceira pessoa, que é onisciente, né, que esse é o foco dele, ou que é só observador, e etc. Se vocês voltarem lá no vídeo, né, sobre texto narrativo, dá para vocês darem uma olhada nisso. E eu falei um pouco sobre os personagens também, né, os tipos de personagem que a gente tem, e etc. Aí hoje eu vou falar sobre os outros 4 elementos do texto narrativo, que são o tipo de discurso, o enredo, o espaço e o tempo, né? Então, o tipo de discurso é como aparecem as falas dos personagens dentro da narração. O enredo é a própria história que é narrada. O espaço é onde os acontecimentos ocorrem. E o tempo é quando os acontecimentos ocorrem. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um deles agora, então. Primeiro, então, vamos falar dos tipos de discurso. Nós temos 3. Os tipos de discurso, então, eles se referem às falas dos personagens. Tá? Nós temos o narrador, beleza, ali o narrador é em primeira e terceira pessoa, tem a sua focalização ali. E nós temos os personagens que atuam dentro dessa história. Esses personagens, o narrador vai indicando, né, vai dando indicações das ações deles, mas às vezes os personagens falam. Existem 3 formas da fala desses personagens aparecerem em uma narrativa. O discurso direto, que é quando nós temos uma reprodução da fala do personagem exatamente do modo como ele disse, né? Ou seja, é dada voz ao personagem. O discurso indireto, quando a fala do personagem é trazida para nós pelo narrador, através da voz do narrador, intermediada pelo narrador. Então, vou dar um exemplo de cada uma dessas 2 para vocês, antes da gente ver mais detalhadamente depois. Discurso direto. Joãozinho disse, 2 pontos, estou cansado. Terminou a fala. Se estou cansado, pode vir entre aspas, pode ser introduzido por uma travessão. Foi a fala de Joãozinho. Joãozinho ganhou voz. Agora o narrador vai manter, ele vai intermediar. Joãozinho disse que estava cansado. Aí nós temos o discurso indireto. Percebam que houve a introdução do que, né? Que ele introduz essa oração que nós chamamos de subordinada. Eu explico sobre ela em outro momento. Tem uma aula aí no canal sobre oração subordinada, para quem quiser dar uma olhada. E eu alterei o tempo verbal, né? Se o Joãozinho disse, estou cansado, o Joãozinho está falando no presente, no momento que ele fala. Se o narrador está narrando essa história no passado, então eu jogo a fala do personagem para o passado, porque ele vem através da voz do narrador, né? E por fim nós temos o discurso indireto livre. Esse é menos tradicional, né? Mas não menos incomum na literatura. A partir do modernismo ali, né, a literatura contemporânea, é bem comum o discurso indireto livre. Ele ocorre quando o discurso do narrador e do personagem se confundem, sem marcas textuais que os diferenciem claramente, né? Nós sabemos pelo contexto quando termina a fala, o discurso do narrador, e quando começa a fala do personagem. Com exemplos a gente vai entender melhor depois. Olha aqui então, discurso direto. Ele faz a utilização de uma categoria de verbos que a gente chama de dissende, que são verbos que indicam que algo vai ser falado, né, que algo vai ser dito. São chamados também verbos de elocução, né? Alguns verbos de elocução são falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, observar, né, etc. Beleza? Então, por exemplo, Joãozinho falou que Antônio disse que Maria perguntou por seu irmão, né? Joana respondeu, né? E assim por diante. Alguns sinais de pontuação comuns no discurso direto: o travessão, o uso da exclamação, da interrogação, né, no fim da fala, os 2 pontos para introduzir a fala do personagem,
E as aspas, né? Ou aspas ou travessão. Aí depende de uma escolha de estilo do autor. O discurso direto ele pode ser inserido tanto no meio do texto, né? No meio de um parágrafo, quanto em uma linha isolada, né? Em que aí você dá um novo parágrafo e coloca ali o travessão ou as aspas. Isso também é uma escolha estilística, depende muito das intenções do autor, né? Na narração. Às vezes se joga no meio do parágrafo quando você coloca a fala dentro de um contexto que ele ainda vai continuar sendo abordado no parágrafo, né? Dentro de um assunto ou de uma situação. Mas muitos fazem a escolha por simplesmente separar as falas para ficar mais claro, voz do narrador, voz do personagem, né? Alguns exemplos, então, de discurso direto. Os formados repetiam, : aí abre aspas. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade, né? Fecha aspas. Então, vocês veem ali, os formatos repetiam, os : introduzem, né, o discurso direto, e aí com as aspas ele está colocado ali na mesma linha. Mesma coisa do segundo exemplo, o réu afirmou, : abre aspas, sou inocente, aí coloca uma exclamação ali, porque, né, ele está exclamando isso, ele está, né, afirmando com ali uma certa imposição, fecha aspas. E no último exemplo nós temos o uso do travessão. Basicamente a mesma coisa. A diferença é que quando fica na mesma linha, costuma-se usar mais as aspas, né? O travessão utiliza-se mais quando vai separar numa linha diferente a fala. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Aí ali travessão. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia, né? Isso às vezes acontece. Você vai colocando falas de personagens diferentes em cada uma das linhas, e aí depois da fala, depois do momento que você indicou a primeira, você vai mostrando, né, com quem está ali, de quem é a vez de falar, né? Então, alô, quem fala? Perguntou alguém, né? E o outro respondeu com tom de simpatia, né? Então, esse é o discurso direto. Importante lembrar, é a voz do personagem, do jeito que ele falou, exatamente o que ele falou. Já o discurso indireto, ele é narrado em terceira pessoa. Ele faz parte do que é dito pelo narrador. Você falou, mas e se eu tenho um narrador em primeira pessoa, professor? Bom, se ele está trazendo para nós a fala de um outro personagem, que não seja ele mesmo, né? Vamos dizer que ele vai falar assim, eu disse para ela que... Aí, quando ele for fazer isso, ele está trazendo uma fala dele mesmo. Mas quando ele vai trazer a fala de um outro personagem, ele vai sair daquela primeira pessoa e utilizar a terceira, porque ele vai fazer a utilização de algo que foi dito por outro, mas na voz dele, né? Ele vai fazer uma transformação daquilo por meio de alguns recursos linguísticos para que a fala do personagem seja transportada para o discurso do próprio narrador. Algumas vezes no discurso indireto são utilizados verbos de elocução, como no direto, como falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Mas não a utilização do travessão, pois essas orações são subordinadas, ou seja, elas dependem de outras orações e são marcados, em geral, introduzidas pela conjunção que, logo após o verbo. Fica meio complicado falando assim, mas vamos ver alguns exemplos que fica muito mais claro. Olha só, as mesmas frases do discurso direto. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Vamos voltar. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. O que fizemos aqui? Colocamos esse prometo cumprir, né? Colocamos aqui numa condicional, iriam cumprir. Podíamos usar assim também, os formados prometiam que iriam cumprir seus deveres, respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Estaria na mesma. Mas isso aqui é o discurso indireto. A gente fez uma transformação em que a fala ela está dentro da narração. Ela não é trazida de forma direta com a voz do próprio personagem, do indivíduo que está sendo citado.
O réu afirmou que era inocente. Lembre-se da frase original. O réu afirmou, sou inocente. O réu afirmou que... Só que eu não posso colocar assim. O réu afirmou que sou inocente. Por quê? Não é mais o réu falando. Não é mais esse personagem falando. É o próprio narrador. Como o narrador está usando o passado na sua narração, ele mantém o passado. Ele transforma o sou em era. Essa é a modificação. Além da introdução da conjunção que. Perceberam? Né? Então é assim que a gente forma o discurso indireto. Demais. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Percebe que quando é a fala de mais de uma pessoa, já fica meio embolorado, parece, né? Quando você traz a fala no discurso indireto. Mas ela é possível também, né? Dá uma olhada agora como fazer essa transposição. Então, como transformar o discurso direto em discurso indireto, né? Então, olha só. Preciso sair por alguns instantes, enunciado ali na primeira pessoa. No discurso indireto ficaria disse, ou ele disse, ou ela disse, que precisava sair por alguns instantes. Passei da primeira para a terceira. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Está enunciado no presente. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Passei o presente simples aqui, né, para o pretérito imperfeito. Conjugação verbal. Eu sou, ele era. Né? Primeira pessoa, terceira pessoa, presente, pretérito imperfeito. Quando a gente tiver a fala no pretérito perfeito, tipo, não li o jornal hoje, a gente passa para o pretérito mais que perfeito, que é aquele do tinha feito tal coisa, ou fizera, né? Mas hoje é mais comum usar essa forma composta. Disse que não tinha lido o jornal. Se a gente tiver um enunciado no futuro do presente, igual aqui, o que fará relativamente sobre aquele assunto, você passa ele para o futuro do pretérito. Sempre o que a gente chamaria de um tempo verbal antecedente, né, anterior. Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Não me ligues mais, né? Ali, modo imperativo, que é aquele de dar ordens, né? Conselhos, etc. A gente passa o imperativo para o subjuntivo. Pediu que não lhe ligasse mais. Pediu que não lhe ligasse mais. Um prenome demonstrativo em primeira pessoa, mesma coisa ali com o enunciado no total. Ele vai passar para a terceira pessoa. Isto não é nada agradável. Disse que aquilo não era nada agradável, não isto. Por que não mais isto? Porque o isto ele se refere àquilo que está perto de quem está falando. O narrador não é quem está falando, ele está passando a fala do personagem para o seu discurso. Por isso que ele usa aquilo. Né? Vivemos muito bem aqui, é um advérbio de lugar, que é o advérbio aqui. Ele vai virar, disse que vivia muito bem lá. Então, você sempre muda a referência, né? Pensa o seguinte, tem uma pessoa que falou com você. Você ouviu essa pessoa. Ela falou do jeito dela, na primeira pessoa, no presente, ou de algumas coisas que aconteceram no passado, e etc. E ali próximas a ela. Você vai contar isso que a pessoa te disse para uma outra pessoa. Você não vai usar as palavras daquela pessoa, você vai jogar dentro da sua fala o que ela disse. Aí você vai usar o discurso indireto. A gente usa esses recursos sem pensar, né, no que a gente está fazendo, de fato, formalmente, dentro da estrutura da língua. Mas é isso aqui que está nessa tabelinha. Né? Essa tabelinha aí, guardem no coração de vocês. Por fim, nós temos o discurso indireto livre, que é aquele em que se misturam os dois, né? A fala do narrador e a do personagem.
No discurso indireto livre, então, existe uma fusão dos tipos de discurso, que são o direto e o indireto, ou seja, nós temos intervenções do narrador e da fala dos personagens. Não existem marcas que mostram a mudança do discurso, por isso que as falas dos personagens e do narrador, nesse caso é um narrador que é onisciente, né? Ele sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidas. Existe uma liberdade sintática e uma aderência do narrador ao personagem. Alguns exemplos para ficar mais claro, então. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentiu um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Olha só, a parte em negrito final é o personagem falando, né? Mas está dentro do discurso do narrador. Você não consegue diferenciar formalmente. Tanto que fica até parecendo que é o narrador julgando o personagem, né? Porque talvez ele não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Olha o segundo. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Se nós tivermos aí uma narração em terceira pessoa, né? Entrou uma fala, né? Logo depois da frase anterior. Então, um discurso indireto livre novamente. Percebam o que acontece, então. Não existem as marcas de que entrou uma fala. Ela simplesmente aparece, né? Pelo contexto você consegue identificar narração e fala de personagem. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Novamente, discurso indireto livre. Beleza? Um outro elemento, pessoal, é o enredo. Existem dois tipos de enredo. Ele pode ser linear ou não linear. Um enredo linear, ele é mais tradicional, mais comum. Ele segue uma sequência cronológica, né, que a gente vai ver em literatura, depois que é bem comum, desde ali do início da literatura. Essa sequência cronológica ela é organizada da seguinte forma. Primeiro a gente tem uma apresentação, onde a história tem início, né? É onde o leitor é apresentado aos personagens, onde ele conhece o local e o espaço temporal da trama. Aí nós temos, depois da apresentação, algo que a gente chama de conflito ou uma complicação, que é quando aquela situação inicial da apresentação da narrativa, ela é rompida. E aí nós temos início a narrativa de fato. Então, essa parte dá lugar ao desenvolvimento do conflito em torno do qual a história irá se desenrolar. Então, vamos dizer que, sei lá, a gente tem uma narrativa em que a personagem principal é uma menina que chegou numa escola nova, e aí no início nós somos apresentados a essa menina, aos seus pais, né, a sua casa, sei lá, os seus irmãos, a vida que ela tem e tudo mais. Aí ela chega na escola, nós somos apresentados a esse cenário, né, onde se passará a narrativa, que é a escola nova dela, onde ela chega e ela vai começar ali as suas aulas. Aí digamos que aparece um outro menino ali, um menino por quem ela se apaixona, né? Mas um pouco depois ela descobre que esse menino é namorado de uma outra garota lá, que foi alguém que implicou com ela já no primeiro dia dela na escola, da chegada dela. O que nós temos aí, nesse momento em que ela se apaixona e descobre que ele tem a namorada, e a namorada é meio que uma antagonista dela, né? Temos a complicação, o conflito. Temos ali o fato que vai dar início à história, né, de fato, né? Porque se a gente tivesse só a situação inicial, a gente ia estar simplesmente descrevendo uma vida parada, né? A narrativa ela é feita de ação, né, de coisas acontecendo em um determinado espaço, num determinado tempo, né? Um determinado processo temporal. Aí nós temos o clímax, que é o momento mais tenso da trama, que exige uma solução ou um desfecho. Então vamos dizer que chega um momento, depois de passar por vários problemas ali, ficar escondendo o amor dela e sofrendo bullying da outra menina, que essa nossa protagonista finalmente resolve se declarar para o menino que ela ama, mas aí a outra menina descobre e tenta fazer alguma coisa para sabotá-la, né? Esse daí seria uma espécie de clímax dessa nossa historinha meio ruinzinha que está parecendo, né, uma comédia romântica de Hollywood aí,
comédia romântica qualquer, mas enfim, esse seria o clímax, né? Um momento tenso, aquele em que vai nos levar para o desfecho, aquela que vai ser a solução. E o desfecho é o encerramento, é a solução para os conflitos. Então vamos dizer, na nossa história aí seria a nossa protagonista ficando com o menino de quem ela gosta e a outra menina sendo desmascarada por não ser uma pessoa tão boa assim. Um final feliz nesse caso, claro, nem sempre o desfecho é um final feliz, obviamente, né? Isso daí depende muito da escolha do autor e etc, né? Existem histórias ali com final feliz, histórias trágicas, enfim, histórias com final aberto, né? Em que o desfecho ele não traz necessariamente uma solução, né? Fica em aberto para o leitor pensar em qual seria a solução, né? Que aparece depois do fim da história, mas enfim. Isso é o conceito de enredo, isso é um enredo linear. Então, obviamente, o enredo ele não é linear quando ele não segue essa sequência que eu apresentei, que é a sequência ali de apresentação, complicação, clímax e desfecho. Então, o enredo não linear é aquele que ele começa por um outro instante da narrativa. É muito comum histórias que começam pelo desfecho, depois vai contando a narrativa do começo, né? Ou começam no clímax, depois vão contando no começo, e quando volta ali na parte do clímax, se encaminha para o desfecho, né? Isso é bem comum. Um romance brasileiro, né, um clássico aí da literatura brasileira, que traz um enredo não linear, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Essa narrativa ela se inicia com a morte do protagonista, né? E aí, a partir daí, ele vai contando a sua vida. Então, olha só, o início do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, ou seja, aquilo que seria o linear, o mais comum, né, o vulgar, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, né? Ou seja, eu não sou um autor que morreu, mas um morto que escreve, né? Que começa a escrever a partir ali do túmulo. Para quem acampa, né? O túmulo foi outro berço, porque outro berço, o nascimento da minha figura como autor. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo, ou seja, fugiria um pouco desse tradicional, ficaria mais estiloso, né? Então, esse é um exemplo de enredo não linear, beleza? Aquele que foge daquela ordem tradicional. Por fim, nós temos o tempo e o espaço. O espaço, ele trata do local onde se passa a narrativa. As ações podem se passar no espaço físico. Esse espaço físico ele pode ou não ser claramente identificado. Pode se passar em um espaço social, né? Ou em um espaço psicológico, né? Ou seja, geralmente ali dentro dos próprios pensamentos do narrador, certo? E aí nós temos o tempo. Espaço e tempo caminham ali meio que juntos, né? São dois elementos bem importantes. Então, o espaço seria meio que o cenário, né? Pode ser um cenário real ali, o espaço físico. Pode ser esse espaço social também, né? Que seria... ele não seria demarcado tão claramente ali fisicamente, né? Mas nós teríamos alguns indicadores de uma mensagem que se quer passar dentro dessa narrativa, né? E esse espaço é uma construção para isso. E nós temos o espaço psicológico, que é aquele mais individualista, aquele que se passa dentro da mente dos personagens, né? Ou do narrador, no caso, né? Se for uma narração em primeira pessoa. As narrativas com o espaço psicológico, né, é mais comum elas terem um discurso indireto livre, porque nós vamos ter os pensamentos que fluem ali dos personagens. E nós temos o tempo, que vai se referir à duração das ações da narrativa e do desenrolar dos fatos na história. O tempo pode ser cronológico, né? Ou seja, aquele acontecimento que é marcado por horas, dias e anos, né? E ele é marcado ali mais claramente, né? E ele acontece dentro
ali da vida compartilhada por todos, e o tempo pode ser psicológico, né? Que é também quando ele se passa num espaço mais interno do personagem, quando se refere a lembranças, a vivências, a memória do personagem. Então, basicamente, aí, sobre o texto narrativo é isso. Essa foi a segunda parte. E a gente se vê na próxima.